Com a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 1º de setembro de 2025. Boa noite a todos. Boa noite, senhora vereadora. Boa noite, senhores vereadores. Equipe da casa. Boa noite, doutor Valcir, Claudiane, Vanessa, Éder. Boa noite, comunidade ibirapuitense e comunidade regional que nos assistem através das mídias sociais. Claudiane, por favor, temos correspondências a serem lidas? Sim, temos um convite para a 14ª Ronda Crioula da Comunidade do Passo da Laje, de 6 a 14 de setembro, com dia 6 a abertura com jantar baile. Temos também um convite do piquete Mário Pacheco, onde convidam para a 3ª Ronda Crioula, venha celebrar a tradição. Dia 6 de setembro, piquete Mário Pacheco, Santa Rita, Passo das Cuias, Ibirapuitã. É isso. Obrigado, Claudiane. Doutor Valcir, temos projetos a serem apresentados? Boa noite. Nós temos um projeto para apresentação, que é o de número 106, 2025, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2026, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Vamos a ele. Artigo 1º. Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal, e na Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, as diretrizes orçamentárias do município para o exercício 2026 nos seguintes termos. Parágrafo único. Faz parte integrante desta lei os seguintes anexos. 1. Previsão e metodologia de cálculo da receita e resumo da fixação da despesa para o exercício que se refere à proposta e os dois seguintes. 2. Previsão da receita corrente líquida. 3. Anexo de metas fiscais que conterá: a. Metas anuais do resultado nominal, primário e dívida pública para o exercício a que se refere as propostas, e os dois seguintes, instruído com memória e metodologia de cálculo que justifique os resultados pretendidos. B. Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. C. Metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores. D. Evolução do patrimônio líquido. E. Origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos. F. Avaliação da situação financeira e atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos. G. Estimativa e compensação da renúncia da receita. H. Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. 4. Anexo de riscos fiscais. 5. Relatório dos projetos em andamento e posição sobre a situação de conservação do patrimônio público e providências a serem adotadas pelo Executivo, nos termos da Lei Complementar 101, do ano 2000, artigo 45, parágrafo único. 6. Anexo de metas e prioridades da administração para o exercício. Capítulo 2. Das diretrizes, objetivos e metas. Artigo 2º. Os valores constantes no anexo de metas e prioridades que trata esse artigo possuem caráter indicativo e não normativo. Parágrafo único. Os valores constantes nos programas, no plano plurianual, ficam atualizados pelos valores previstos nessa lei. Artigo 3º. Os códigos do programa de governo deverão ser os mesmos utilizados no plano plurianual. Artigo 4º. As categorias de programação para efeitos dessa lei são apresentadas por classificação programática até a ação do governo, projeto, atividade ou operação especial. Capítulo 3º. A estrutura e a organização do orçamento. Seção 1. Da apresentação do orçamento. Artigo 5º. Os orçamentos fiscal e da Seguridade Social compreenderão a programação dos poderes executivo e legislativo do município e seus fundos. Artigo 6º. O orçamento discriminará a despesa por órgão e unidade orçamentária detalhada por categoria de programação até o nível do elemento de despesa. Seção 2. Do equilíbrio entre receita e despesa. Artigo 7º. A lei orçamentária conterá a reserva de contingência constituída de dotação global e corresponderá na lei orçamentária a no mínimo 2% da receita corrente líquida prevista para o município, destinado ao atendimento de passivos contingentes e eventos fiscais imprevistos nos termos do artigo 5º, inciso 3º da Lei Complementar número 101. Parágrafo 1º. A lei orçamentária conterá também reserva de contingência destinada: 1.
para atendimento dos riscos fiscais. 2. A servir de cobertura para os créditos adicionais durante o exercício. 3. A equilibrar o orçamento do RPPS, Regime Próprio de Previdência Social. Parágrafo 2º. A partir do dia 30 do mês de setembro de 2026, o saldo da reserva de contingência destinado para o atendimento do passivo contingente e eventuais fiscais imprevistos e eventos fiscais previstos poderá ser utilizada livremente como fonte de recurso para abertura de créditos adicionais. Artigo 8º. Para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 16 da Lei Complementar Federal nº 101 de 2000, são consideradas despesas irrelevantes aquelas cujos valores não ultrapassam os limites a que se refere os incisos 1, 2 do artigo 24 da Lei número 8666/93 e incisos 1 e 2 do artigo 75 da Lei Federal número 14.133 de 1º de abril de 2021, Lei das Licitações e Contratos Administrativos. Artigo 9º. O Poder Executivo elaborará e publicará até os 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária cronograma de desembolso mensal para o exercício, nos termos do artigo 8º da Lei Complementar 101 de 2000, com vistas a manter, durante a execução orçamentária, o equilíbrio entre as contas e a regularidade das operações orçamentárias, bem como para garantir o atingimento das metas de resultado primário nominal. Parágrafo 1º. Para fins de elaboração da programação financeira e cronograma de desembolso do Poder Executivo, o Poder Legislativo e as entidades da administração indireta, em até 15 dias da publicação da lei orçamentária, encaminharão ao Executivo a sua proposta parcial para efeitos de integração. Parágrafo 2º. As receitas previstas deverão ser desdobradas pelo Poder Executivo em metas mensais de arrecadação por destinação de recursos com a especificação, em separado, das medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e valores de ações ajuizadas para a cobrança de dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos dos tributários passivos de cobrança administrativa. Seção 3. Dos recursos correspondentes às dotações orçamentárias compreendidos os créditos adicionais destinados ao Poder Legislativo. Artigo 10. O Poder Executivo colocará à disposição do Poder Legislativo, no mínimo 30 dias antes do prazo final para encaminhamento de sua proposta orçamentária, os estudos e as estimativas das receitas tributárias e transferências arrecadadas com a estimativa de arrecadação até o final do exercício corrente, bem como a previsão da receita corrente líquida prevista para o exercício que se refere à proposta orçamentária e às respectivas memórias de cálculo. Artigo 11. Os valores correspondentes ao 12º do Poder Legislativo serão repassados conforme a programação financeira elaborada por este Poder. Parágrafo único. Em caso de não elaboração do cronograma de desembolso, os 12º ao Legislativo se darão na forma de parcelas iguais e sucessivas. Artigo 12. No Poder Legislativo, os créditos adicionais suplementares com indicação de recursos compensatórios do seu próprio orçamento, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3º da Lei 4.320, de 1964, serão abertos por resolução. Artigo 13. Ao final do exercício financeiro, o saldo de recurso em caixa, ou equivalente do caixa do Legislativo, será devolvido ao Poder Executivo, deduzidos os valores correspondentes ao saldo passivo financeiro, considerando-se somente as contas do Poder Legislativo, podendo ainda ser contabilizado como adiantamento de repasse para o próximo exercício. Parágrafo único. As arrecadações de imposto de renda retidos na fonte, rendimentos de aplicação financeira e outros que venham a ingressar nos cofres públicos por intermédio do Legislativo, serão contabilizados no Executivo como receita municipal e concomitantemente como adiantamento de repasse mensal no Executivo e no Legislativo. Seção 4. Das normas relativas ao controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financeiros com recursos do orçamento. Artigo 14. Nos termos da Constituição Federal, artigo 37, inciso 16, o Poder Executivo divulgará em seu site oficial, no mesmo período de divulgação do relatório de gestão fiscal, RGF, a avaliação de suas políticas públicas. Parágrafo único. A avaliação das políticas públicas de que trata o caput se dará pelas variações dos indicadores de desempenho associados aos objetivos dos programas de governo estabelecidos no Plano Plurianual. Artigo 15. Controle de custos, de que trata o artigo 4º, inciso 1º, a linha E, da Lei Complementar nº 101/2000, considerará o princípio da competência mensal da despesa e apurará os custos por centro de custos
corporações e programas do governo. Seção 5. Das disposições sobre novos projetos. Artigo 16. Além da observância das prioridades e metas de que trata essa lei, a lei orçamentária e seus créditos adicionais somente incluirão projetos novos após 1. Tiverem sido adequadamente contemplados todos os projetos em andamento com recursos necessários ao término ou à obtenção de uma unidade completa. 2. Estiverem assegurados os recursos de manutenção do patrimônio público e, efetivamente, o poder público estiver adotando as medidas necessárias para tanto. Parágrafo único. Não constitui infração a este artigo o início de novo projeto, mesmo possuindo outros projetos em andamento, caso haja suficiente previsão de recursos orçamentários e financeiros para o atendimento dos projetos em andamento e novos. Seção 6. Da transferência de recursos para outros entes. Artigo 17. Para fins de cumprimento do artigo 62 da Lei Complementar nº 101 de 2000, fica o município autorizado a firmar convênio ou congêneres com a União ou o Estado, com vistas ao desenvolvimento local e custeio de despesas correntes e de capital destes entes em caso de interesse local. Parágrafo único. O orçamento consignará a categoria de programação específica para os convênios com o Estado e a União de que trata esse artigo. Seção 7. Da transferência de recursos para entidades da administração indireta. Artigo 18. O município poderá efetuar a transferência financeira autorizada em lei específica, conforme preconiza a Constituição da República, artigo 167, inciso 8º, a entidades da administração indireta até os limites necessários à manutenção das mesmas ou investimentos previstos, e que não haja suficiente disponibilidade financeira, respeitados os limites orçamentários das entidades. Seção 8. Da transferência de recursos para o setor privado. Artigo 19. A transferência de recursos a organizações da sociedade civil sem fins lucrativos ocorrerá de acordo com a Lei 13.019, de 31 de julho de 2014. Artigo 20. O auxílio para pessoas físicas dependerá de interesse público motivado, plano de aplicação, lei específica e prestação de contas. Artigo 21. A transferência de recursos públicos para cobrir déficits de pessoas jurídicas com a finalidade de conceder benefícios fiscais ou econômicos, além das condições fiscais previstas no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, deverá ser autorizado por lei específica e se dar em conformidade ao plano de incentivo definido em lei local. Artigo 22. No que se refere à concessão de empréstimo destinado a pessoas físicas e jurídicas, além do pagamento dos encargos financeiros e juros não inferiores a 12% ao ano, ou ao custo de captação nos termos do que dispõe o artigo 27 da Lei Complementar 101 de 2000, estes ficam condicionados ainda a 1. Formalização de contrato ou congênere. 2. Aprovação de projeto de investimento pelo poder público. 3. Acompanhamento da execução. E 4. Prestação de contas. Parágrafo único. Lei específica poderá, conforme possibilita o parágrafo único do artigo 27 da Lei Complementar 101, estabelecer subsídios para empréstimos de que trata o inciso 3º desse artigo. Artigo 23. Fica autorizado ao Poder Executivo a patrocinar atividades culturais e esportivas que justifiquem a associação da imagem do patrocínio à do município. Parágrafo único. O patrocínio poderá ser concedido se autorizado por lei específica ou lei geral que estabeleça os critérios de sua utilização. Seção 9. Dos créditos adicionais. Artigo 24. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados com a classificação da estrutura programática da mesma forma que apresentado na Lei Orçamentária Anual, observado o artigo 12 da Lei Complementar 101 do ano 2000. Parágrafo 1º. Os créditos adicionais especiais extraordinários, se abertos nos últimos 4 meses do exercício imediatamente anterior, poderão ser reabertos pelos seus saldos, no exercício a que se refere esta lei, por decreto do Poder Executivo, mediante a indicação de recursos do exercício em que o crédito for aberto, desde que já exista previsão na lei que dispõe sobre o plano plurianual e no anexo de metas e prioridades dessa lei. Parágrafo 2º. Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos adicionais. 1. As exposições dos motivos que os justifiquem. 2. Memória de cálculo em caso de excesso de arrecadação. 3. Balanço patrimonial em caso de a fonte for o superávit financeiro do exercício anterior, separando os recursos conforme sua destinação e fonte.
3. No Poder Legislativo, os créditos adicionais suplementares com indicação de recursos compensatórios do seu próprio orçamento, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3º da Lei 4.320/64, serão abertos por aquele poder por resolução. Seção 10. Da transposição, remanejamento e transferência. Artigo 25. Fica o Poder Executivo, mediante decreto autorizado a efetuar transposição, remanejamento e transferência de dotações orçamentárias. Parágrafo 1º. A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que têm a função de corrigir o planejamento. Parágrafo 2º. Para efeito dessa lei, entende-se como 1. Transposições. Movimentações dentro de um mesmo órgão, podendo ser entre programas diferentes ou não, mediante alteração de prioridades de execução ou transferência de saldos de projetos, ou atividades já encerrados ou que não serão mais utilizados. 2. Remanejamento. Realocação entre órgãos diversos, derivados de reformas administrativas ou alterações e lotações de servidores. 3. Transferências. Alterações entre projetos e atividades dentro de um mesmo órgão e um mesmo programa. Capítulo 4º, das disposições relativas às despesas de caráter continuado, seção 1, do aproveitamento da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, artigo 26. A compensação de que trata o artigo 17, parágrafo 2º da Lei Complementar 101, quando da criação ou aumento da despesa obrigatória de caráter continuado, poderá ser realizada a partir do aproveitamento da respectiva margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Seção 2, das despesas com pessoal, artigo 27. Para fins de atendimento ao disposto no artigo 69, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição Federal, o aumento das despesas com pessoal do Poder Executivo e Legislativo, que poderá ocorrer para o exercício a que se refere esta lei, são os seguintes. 1. No Poder Executivo. A linha A. Nomeação de servidores para preenchimento de cargos vagos, conforme a necessidade pública. A linha B. Nomeação de funções gratificadas. A linha C. Concessão de gratificação de função. A linha D. Reajuste salarial de até 4%. Parágrafo 1º. Além dos cargos e funções de que trata esse artigo, o aumento da despesa com pessoal para o exercício a que se refere essa lei considerará a concessão da revisão geral anual aos servidores de que trata o inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal. 1. No Poder Legislativo. A. Concessão da gratificação de função. B. Reajuste salarial de até 4%. Parágrafo 1º. Além dos cargos e funções de que trata esse artigo, o aumento da despesa com pessoal para o exercício que se refere a esta lei considerará a concessão de revisão geral anual aos servidores, de que trata o inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal. Parágrafo 2º. Fica o Poder Executivo e Legislativo autorizado a realizar contratações temporárias por excepcional interesse público, para atendimento de interesse público motivado na forma da legislação específica. Artigo 29. Para efeitos do parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar Federal 101 de 2000, no exercício a que se refere a esta lei, a realização de serviço extraordinário, quando a despesa com pessoal ultrapassar a 95% do limite do Poder Executivo e do Legislativo, somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevantes interesses públicos que sejam situações emergenciais, de risco ou de prejuízo para a sociedade, dentre estas. 1. Situação de emergência ou calamidade pública. 2. Situações em que possa estar em risco a segurança de pessoas ou bens. 3. Quando a relação custo-benefício se revelar favorável em relação a outras alternativas possíveis. Capítulo 5. Das disposições sobre a política tributária do município. Artigo 30. A política de administração tributária do município fica definida... Na política de administração tributária do município ficam definidas as seguintes diretrizes para o exercício a que se refere esta lei, devendo legislação específica dispor sobre 1. Concessão de anistia parcial aos contribuintes inscritos em dívida ativa do município. 2. Concessão de desconto para pagamento de parcela única do IPTU de até 20%. 3. Renúncia fiscal de tributos como incentivo ao desenvolvimento da economia local na forma de lei específica. Parágrafo único. O anexo da renúncia da receita, de que trata
O artigo 1º, inciso 4º, a linha G, disporá sobre o total das receitas enunciadas por lei já vigentes e as renúncias previstas para o exercício a que se refere essa lei. Capítulo 6, da limitação de empenho, artigo 31. A limitação de empenho e movimentação financeira, de que trata o artigo 9 da Lei Complementar 101/2000, será efetivada separadamente por cada poder do município. Parágrafo 1º. Constitui critério para a limitação de empenho e movimentação financeira a seguinte ordem de prioridade em ambos os poderes. 1. Diárias. 2. Serviço extraordinário. 3. Realização de obras. 4. Aquisição de equipamentos e material permanente. Parágrafo 2º. Em não sendo suficiente ou inviável sob o ponto de vista da administração, a limitação de empenho poderá ocorrer sobre outras despesas, com exceção das despesas relacionadas a pessoal, saúde, educação e assistência social. Capítulo 7º, das disposições finais, artigo 32. Se o projeto de lei orçamentária não for publicado até 31 de dezembro de 2025, até que este ocorra, a programação dele constante poderá ser executada. Artigo 33. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Ibirapuitã, 29 de agosto de 2025, Rosemar Entes, prefeito municipal. Temos aí os anexos, né, mensagem justificativa, mais umas coisas que nós podemos nos aprofundar agora no decorrer dos próximos dias. Obrigado, Valcer. Temos projetos a serem votados, doutor? Sim, temos 4 projetos aptos à votação. Primeiro deles, projeto de lei 94/2025, o qual dispõe sobre a concessão de uso do ginásio de esportes José Dal Bosco e da outras providências, artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar a concessão de uso do bem público especial denominado Ginásio Municipal de Esportes José Dal Bosco, localizado na Rua João Camargo, 106, Belo Horizonte, na forma do artigo 99, parágrafo 1º da Lei Orgânica, mediante licitação na modalidade de concorrência pública. Parágrafo único. A concessão de uso de que trata o capto poderá ter vigência de até 60 meses. Artigo 2º. O uso do bem público referido no artigo 1º deverá observar as finalidades definidas em estudo prévio, a ser anexado ao edital de licitação. Artigo 3º. O cessionário será responsável pela conservação e manutenção das dependências internas e externas do ginásio, obrigando-se a mantê-lo nas condições em que o recebeu, bem como a substituir as suas dispensas quaisquer materiais que sofrerem desgaste, além do uso normal, sem direito a qualquer indenização por parte do município. Artigo 4º. A concessão de uso será feita a título oneroso, mediante pagamento de valor justo destinado à manutenção do ginásio. Parágrafo único. O cessionário ficará isento do pagamento das despesas com consumo de água e energia elétrica, que permanecerão sob a responsabilidade do poder público. Artigo 5º. Fica autorizado ao cessionário realizar melhorias e benfeitorias necessárias ao uso do bem, desde que previamente aprovadas pelo município, as quais incorporar-se-ão ao patrimônio público ao término da concessão, sem direito a qualquer indenização. Artigo 6º. Todos os direitos e obrigações do município e do cessionário deverão constar expressamente no edital de licitação e no respectivo termo de concessão de uso. Artigo 7º. No ato da formalização da concessão, será realizada vistoria para verificar as condições do ginásio, incluindo vidros, pintura, utensílios e demais itens, devendo tais condições constar em laudo anexo ao termo de concessão. O bem deverá ser restituído ao município nas mesmas condições em que foi recebido. Artigo 8º. As despesas decorrentes da execução dessa lei serão por conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento municipal. Artigo 9º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Projeto em discussão, vereador Firmino. Boa noite a todos, colegas vereadores, presidente Roberta. Finalmente, nosso ginásio lá no Belo Horizonte vai ser inaugurado. Vai ter agora o torneio de integração, vai ter 3 rodadas, 2 fins de semana vai ser aqui nesse ginásio e o último vai ser lá para a inauguração. Vamos aprovar a concessão do ginásio, onde que as pessoas interessadas vão se inscrever no digital, vão concorrer, né? Não sei, acho que é mais fácil as pessoas que moram lá ou daqui, né? Qualquer um pode se inscrever. Vai ter a taxa, né, por mês.
quem ganhar, vão fazer vistoria e vai ter que conservar. A luz e a água colhida ali, é por conta do município. Né? A pessoa que ganhar vai vender os templos, vai ter o barzinho para abrir, só que vai ter o aluguel como tem aqui nesse aqui. Então, finalmente, né, quantos anos aquele ginásio foi construído, agora foi feito os banheiros e agora vai ser inaugurado. Mais um. É bom para as pessoas lá do Belo Horizonte, né? Faz tempo que estão esperando, me perguntando quando vão inaugurar, então agora está bem perto. Vai ter 2 rodadas aqui, 2 fins de semana, e a última vai ser lá para a inauguração no ginásio. Vereador Renato. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, equipe da casa e quem nos assiste por mídias sociais. Esse é um projeto bacana, né? Mais uma vez, volto aqui aos microfones, agradecer ao Giovanni Cherini, que aquele ginásio ali veio através dele, as emendas do deputado. O deputado e sua família sempre com os olhos, com carinho para o nosso município, onde manda verbas para ser investida no município, e está aí o ginásio, que vamos, que nem o colega Chiquinho falou, vão estar logo fazendo a inauguração. Gostaria de pedir um ofício para o Giovanni Cherini. Claro que vai ser convidado, né? Mas vamos fazer um ofício, nós aqui da Câmara, aqui, se possível for, para fazer o pedido anunciar para o deputado comparecer na inauguração aqui, que será bem recebido por toda a nossa comunidade, fazendo o reconhecimento das emendas que ele destinou para nós. Seria isso. Projeto continua em discussão. Projeto em votação. Rosângela. Aprovado. João Carlos. Favorável. José Maurício. Favorável. Fermino. Favorável. João Valdir. Favorável. Cristiano. Favorável. José Vantuir. Favorável. Paulo Renato. Favorável. Projeto aprovado por unanimidade. Também apto à votação, projeto de lei 97/2025, o qual altera os artigos 3º, parágrafo 1º, inciso 1º e 3º, artigo 4º, 5º, 7º, 9º, 10º, inciso 3º, 4º, 5º, artigo 11 e parágrafo 1º da Lei 1437/2008 das Providências. Vamos às alterações. Artigo 1º. Altera o artigo 3º e seu parágrafo 1º, incisos 1º e 2º, que passam a dispor com a seguinte redação. Artigo 3º. Para os fins dessa lei, considera-se pessoa com deficiência aquela que possui impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, possa obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, conforme definido pela Lei Federal 13.146/2015. Estatuto da Pessoa com Deficiência. Parágrafo 1º. Consideram-se ainda seguintes categorias de deficiência. 1. Deficiência física. Alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, que acarreta o comprometimento da função física, incluindo amputações, paralisias, nanismo ou deformidades, exceto as meramente estéticas. 3º. Deficiência visual. Cegueira ou baixa visão com acuidade visual inferior ou menor que 0,3 no melhor olho, mesmo com a melhor correção óptica, ou redução do campo visual em ambos os olhos igual ou inferior a 60 graus. Artigo 2º. Altera-se o artigo 4º e 5º, incisos 1, 2, 3, 7º e 9º, que passam a dispor com a seguinte redação. Artigo 4º. Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência é órgão colegiado de caráter deliberativo, consultivo e fiscalizador da política pública municipal voltada à inclusão da pessoa com deficiência, com as seguintes competências. 1. Elaborar e propor planos, programas e projetos de política municipal para a inclusão da pessoa com deficiência. 2. Zelar pela efetivação da política municipal de inclusão e acessibilidade. 3. Acompanhar e avaliar a execução das políticas públicas voltadas à pessoa com deficiência. 4. Acompanhar a proposta orçamentária do município, sugerindo alterações que assegurem a execução das políticas de inclusão. 5. Fiscalizar e propor medidas relativas à garantia dos direitos da pessoa com deficiência. 6. Propor e incentivar estudos, pesquisas e campanhas sobre a prevenção de deficiência e promoção de direitos. 7. Avaliar e emitir parecer sobre ações e programas voltados à habilitação, reabilitação e inclusão social. 8. Elaborar seu regimento interno. 9.
outras atribuições que lhe forem conferidas por lei ou regulamento. Artigo 5º. O Conselho será composto por 6 membros titulares e respectivos suplentes com paridade entre representantes do poder público e da sociedade civil, da seguinte forma. Inciso 1º. 2 representantes de entidades da sociedade civil organizada. Inciso 2º. 2 representantes de entidades atuantes nas áreas de saúde e educação. Inciso 3º. 2 representantes de profissionais da área da assistência social. Artigo 7º. Os membros do Conselho serão nomeados por ato do Poder Executivo. Artigo 9º. Os membros poderão ser substituídos a pedido da entidade ou órgão que representam, mediante comunicação formal ao Conselho, que informará o prefeito municipal. Artigo 3º. Altera-se o artigo 10º, incisos 3º, 4º e 5º e parágrafo único, que passa a dispor com a seguinte redação. Artigo 10. Perderá o mandato o conselheiro que: inciso 2º, apresentar renúncia formal. Inciso 4º, tiver conduta incompatível com a dignidade do cargo. Inciso 5º, for condenado por sentença penal transitada em julgado. Parágrafo único. A substituição será deliberada pela maioria absoluta dos membros do Conselho. Artigo 4º. Altera-se o artigo 11 e parágrafo 1º, que passa a dispor com a seguinte redação. Artigo 11. O Conselho realizará, a cada 2 anos, a Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com caráter deliberativo e ampla participação social. Parágrafo 1º. A conferência será composta por representantes dos órgãos, entidades e instituições referidas no artigo 5º. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada disposições em contrário. Rosemar Entes, prefeito municipal. Projeto em discussão. Projeto em votação. Paulo Renato. Favorável. José Vantuir. Favorável. Cristiano. Favorável. João Valdir. Favorável. Fermino. Favorável. José Maurício. Favorável. João Carlos. Favorável. Rosângela. Favorável. Projeto aprovado por unanimidade. Em sequência, então, vamos ao projeto 98/2025, o qual institui o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, FMDPD, no município de Ibirapuitã e dá as providências. Artigo 1º. Institui o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, FMDPD, no município de Ibirapuitã e dá as providências. Artigo 1º. Fica instituído, no âmbito do município de Ibirapuitã, o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, FMDPD, com a finalidade de proporcionar suporte financeiro para a execução das políticas públicas voltadas à promoção, proteção e defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Artigo 2º. O Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência será vinculado à Secretaria Municipal da Assistência Social do município, responsável pela coordenação das políticas públicas para as pessoas com deficiência e será gerido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Artigo 3º. Constituem receitas do FMDPD. Inciso 1º. Dotações orçamentárias específicas e créditos adicionais que lhe forem destinados pelo município. Inciso 2º. Transferências ou repasse da União, do Estado ou de organismos internacionais. 3º. Doações de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras. 4º. Valores provenientes de multas, indenizações ou penalidades administrativas ou judiciais destinadas ao fundo. 5. Rendimentos e aplicações financeiras sobre receitas próprias. 6. Outras receitas que lhe forem legalmente atribuídas. Artigo 4º. Os recursos do FMDPD serão aplicados exclusivamente em ações, programas e projetos voltados à pessoa com deficiência especificamente. Inciso 1º. Promoção da acessibilidade, inclusão e autonomia da pessoa com deficiência. 2. Financiamento de serviços, eventos, pesquisa, publicações, campanhas educativas e capacitações. 3. Apoio a projetos de entidades governamentais ou da sociedade civil, regularmente inscritos no Conselho Municipal voltados à área de deficiência. 4. Aquisição de bens e equipamentos voltados à execução de políticas públicas para o segmento. Artigo 5º. A aplicação dos recursos do fundo será definida em conformidade com o plano de ação aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, observado o disposto na legislação orçamentária, financeira e de responsabilidade fiscal. Artigo 6º. A movimentação financeira do fundo será realizada em conta bancária específica e deverá obedecer às normas de contabilidade e prestação de contas do setor público. Artigo 7º. A prestação de contas da aplicação dos recursos será feita anualmente pelo órgão gestor, por meio de relatório circunstanciado, apresentado até o mês de março
do exercício seguinte, sob fiscalização do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e dos órgãos de controle competentes. Artigo 8º. O Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência possui natureza contábil e será mantido com os recursos estabelecidos no artigo 3º desta lei, constituindo patrimônio separado, vinculado à execução das políticas públicas destinadas a pessoas com deficiência. Artigo 9º. Fica o poder público autorizado a abrir créditos adicionais, especiais ou suplementares para cumprimento à presente lei. Artigo 10º. O Poder Executivo regulamentará essa lei, no que couber, no prazo de 90 dias a contar da data de sua publicação. Artigo 11º. Revoga-se as disposições de contrário. Artigo 12º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeito Municipal. Projeto em discussão. Projeto em votação. João Valdir. Favorável. Fermino. Favorável. Cristiano. Favorável. José Maurício. Favorável. José Vantuir. Favorável. João Carlos. Favorável. Renato. Favorável. Rosângela. Favorável. Projeto aprovado por unanimidade. Por fim, projeto de lei 102/2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar contrato por tempo determinado com um coordenador administrativo de saúde para suprir necessidade da administração e das outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar um coordenador administrativo de saúde para suprir as necessidades temporárias com carga horária de 40 horas semanais. Artigo 2º. A remuneração será de R$ 2.286,38 mensais, devendo ser acrescida adicional de insalubridade e deduzidos os encargos. Parágrafo único. Fica autorizado ainda o pagamento de horas extras na eventual extrapolação da carga horária semanal, desde que previamente convocado pelo superior hierárquico. Ainda o pagamento de adicional noturno, gratificação natalina proporcional ao período trabalhado, férias proporcionais acrescidas de 1/3, indenizados ao final do contrato. Artigo 3º. Será acrescida adicional de insalubridade ou periculosidade os cargos cuja análise técnica ainda assim verificar, conforme PPRA e LTCAT municipal, ficando desde logo autorizado o pagamento dos valores referentes ao adicional. Artigo 4º. Serão observados os requisitos e atribuições do cargo estabelecidos no anexo 1 da Lei nº 972/2003. Artigo 5º. O referido contrato será de 6 meses, podendo ser prorrogado por igual período. Artigo 6º. As despesas serão por conta das dotações orçamentárias específicas. E artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições de contrário. Rosimar Entes, Prefeito Municipal. Projeto em discussão. Projeto em votação. João Valdir. Favorável. Fermino. Favorável. Cristiano. Favorável. José Maurício. Favorável. José Vantuir. Favorável. João Carlos. Favorável. Paulo Renato. Favorável. Rosângela. Favorável. Projeto aprovado por unanimidade. Seriam esses. Muito obrigado, doutor Valcir. Vamos às explicações pessoais. Vereadora Rosângela Matulewicz, bancada do PP. Boa noite, senhora presidente, aos colegas vereadores, à equipe da casa e todos que nos assistem através das redes sociais. Gostaria de parabenizar o coordenador de esportes, o Micael, em seu nome, parabenizar a todos que estiveram envolvidos na organização do campeonato municipal, onde teve a final nesse último sábado. Também queria parabenizar todas as equipes que participaram desse campeonato, principalmente as equipes vencedoras, estendendo aos parabéns à administração municipal por estar sempre incentivando o esporte em nosso município, como foi mencionado hoje. Logo nós vamos ter mais um espaço, né, que vai ficar disponível para a população, voltado ao esporte, que vai ser inaugurado, então, o ginásio municipal José Dal Bosco, no bairro Horizonte, dando oportunidade e tendo mais um espaço no nosso município voltado ao esporte. Também não posso deixar de agradecer e parabenizar, em nome do senhor, o gerente do Sicredi, André Miqueleto, pelo apoio e parceria em todos
eventos e atividades realizadas no nosso município. Aproveitando também, quero parabenizar a diretora Leandra de Oliveira, a diretora da escola Nossa Senhora Medianeira. Em nome dela, toda a equipe da escola e as pessoas envolvidas no excelente jantar servido nesse sábado, em comemoração ao mês da família. Seria isso a minha colocação. Desejo uma ótima e abençoada semana a todos. Obrigada, vereadora. Vereador Paulo Renato, bancada do PL. Então, reforçando o que a Rosângela falou, praticamente era esse sentido que eu ia falar. Parabenizar o Micael, nosso secretário, e toda a equipe que trabalhou para acontecer o campeonato, os juízes que participaram, a segurança, que manteram ordem no local, a Brigada Militar que esteve presente no evento para dar um apoio a mais. Estendeu cumprimento para a administração, que fez um belo campeonato. Agora estamos se organizando aí para o campeonato de bocha aí na saída do verão. Aí temos mais um campeonato para participar aí. Também parabenizar a Leandra, lá da Escola Medianeira, pela ótima janta, muito bem feita, muito bem servida e bem divertida, onde a gente reencontra os amigos e apoia a escola do nosso município. Mais uma vez também, reforçando os parabéns, os agradecimentos para o Giovanni Cherini e sua família, aonde que ele vem nesse ginásio que vai ser inaugurado logo em seguida aí no nosso município, destinou verbas muito boas. Então, Giovanni Cherini, se sinta agraciados nós se sentimos agraciados pela participação do deputado com as emendas para o desenvolvimento do nosso município. Seria isso. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereador João Carlos, bancada do PP. Boa noite, senhora presidente. Boa noite aos colegas vereadores, a equipe da casa e quem está nos assistindo através das redes sociais. Hoje à tarde, visita à Secretaria da Saúde. Tivemos uma boa conversa com o nosso secretário adjunto, Pedro, que o nosso secretário Josi não estava hoje. Daí estava o secretário Pedro. Aonde queria parabenizar eles pelo desempenho daquela secretaria, vem conduzindo muito bem. Só que com toda a secretaria tem os seus altos e baixos. Tem a Secretaria Nossa de Saúde indo muito bem. É um exemplo de saúde na região. Só que temos alguns pontos negativos que tem que ser avaliado. Conversei com o Pedro, daí conversei com o prefeito, levei a conhecimento deles algumas reclamações. O prefeito disse que vai entrar nos detalhes, ver o que está acontecendo. Pedro também, que vai ser resolvida essa situação aí o quanto antes. Seria isso. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Nas considerações finais, reitero os convites para as aberturas da Semana Farroupilha. Convite do Piquete Mário Pacheco, comunidade do Passo das Cuias. Então, dia 6 de setembro, irão fazer a cavalgada, vão ir até a casa do homenageado em vida e, à noite, aquele belíssimo churrasco. Assim como a 14ª Ronda Crioula do Passo da Laje, que também será no dia 6 de setembro, a toda a comunidade ibirapuitense e regional convidada. Quem puder se fazer presente em ambos os eventos seria importantíssimo para nós valorizarmos as nossas comunidades. Com a proteção de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 1º de setembro de 2025. Que todos tenham uma semana abençoada por Deus. Obrigado.